Olá, que bom ter a companhia de todos aqui no Positivo e Próspero. Sintam-se em casa. Hoje a gente continua nossa exploração de Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Isso aí, uma obra transformadora mesmo. Chegamos no capítulo 10. O título original é Power of the Mastermind. A gente pode traduzir como O Poder da Mente Mestra, né? Sim, perfeito. E o subtítulo, The Driving Force, The Ninth Step Towards Riches, seria algo como a força motriz, o nono passo rumo à riqueza. É o nono passo que o Hill apresenta. Quem está chegando agora, vale a pena ouvir os episódios anteriores, porque as ideias dele vão se conectando, sabe? Com certeza, forma um sistema bem interessante. E fiquem por aqui, porque vamos ver como essa ideia de mente mestra, que já tem quase um século, ainda pode ser super útil hoje, em pleno 2025. Tem muita coisa boa vindo aí. Vamos lá. Ok, vamos começar a destrinchar isso. O Hill já abre o capítulo dizendo algo bem direto. Poder é chave para conseguir dinheiro. Não adianta ter plano bom se não tem poder para fazer acontecer. Exato. E ele define esse poder de um jeito bem particular aqui. Não é força física, sabe? É mais conhecimento organizado e inteligentemente direcionado. Conhecimento organizado. Isso é o esforço organizado, que vem quando duas ou mais pessoas trabalham juntas em harmonia, buscando um objetivo claro. O foco é transformar o desejo, aquela vontade forte, em dinheiro. E esse poder serve não só para ganhar, mas para manter o dinheiro depois. Certo, e esse poder, esse conhecimento organizado, de onde ele vem? Hill fala das fontes desse conhecimento? Fala sim. Ele aponta 3 fontes principais. A primeira, ele chama de inteligência infinita. É algo que ele diz que a gente acessa pela imaginação criativa. É uma ideia mais profunda, talvez até meio espiritual na visão dele. Ele explora isso mais em outras partes do livro. Entendi. E as outras? A segunda fonte é a experiência acumulada. Basicamente, tudo que a humanidade já aprendeu e registrou. Está nos livros, nas universidades, bibliotecas, o conhecimento que já existe, né? O saber estabelecido. Exatamente. E a terceira é o experimento e pesquisa. É ir atrás de coisa nova, testar, organizar. A ciência faz muito isso, mas acontece em várias áreas. E aqui também, a imaginação criativa costuma ser necessária, para ter ideias, para interpretar. Faz sentido. Então, tem essas 3 fontes, mas pensar em uma pessoa só, conseguir pegar tudo isso e aplicar, ainda mais num projeto grande, parece, sei lá, impossível, né? Pois é exatamente aí que ele chega no ponto principal do capítulo. Para coisas grandes, ambiciosas, ele diz que quase sempre você vai precisar da ajuda de outros. Precisa juntar o conhecimento e o esforço de mais gente para ter o poder necessário. E aí que entra A mente mestra. Exato. E como ele define essa mente mestra? Parece ser mais que só um grupo de trabalho comum. É mais. A definição dele é assim: coordenação de conhecimento e esforço em espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas para a realização de um propósito definido. Coordenação, harmonia, propósito definido. Palavra-chave, então. Totalmente. Ele bate muito nessa tecla. Ninguém consegue muito poder sem usar esse princípio. E ele conecta isso com os planos dos capítulos anteriores. Se você segue os passos para criar e executar os planos com persistência, com inteligência e escolhe bem seu grupo de mente mestra, pronto, já está com meio caminho andado para o sucesso. Interessante ele frisar tanto a harmonia e o propósito definido. Ele também menciona que a mente mestra tem 2 lados, um econômico e um mais psíquico. O econômico a gente até imagina, né? Mas esse psíquico, como assim? Boa pergunta. Vamos ver isso. O aspecto econômico é o mais óbvio, como você falou. São as vantagens claras de ter um grupo te dando conselho, apoio, cooperando de verdade, gente alinhada com você e disposta a ajudar. O Hill dizia que quase toda grande fortuna foi construída assim, com esse tipo de aliança. É a soma de talentos, contatos, recursos. Ok, isso é bem prático. Já o aspecto psíquico, aí a coisa fica mais, digamos, intrigante. Ele liga isso a forças que ele chamava de espirituais, que ele achava que a ciência da época dele ainda não entendia direito.
E ele solta uma ideia forte. Duas mentes nunca se unem sem criar com essa união uma terceira força invisível, intangível, que pode ser comparada a uma terceira mente. Uma terceira mente. Uau! Isso é bem diferente. Ele tenta explicar como isso funcionaria? Dar uma ideia mais palpável? Ele tenta, sim, usando analogias. Primeiro, ele parte da ideia comum na física da época de que tudo é energia e matéria, e que dá para dividir em unidades menores. Aí ele diz que a mente humana é uma forma de energia e tem um lado espiritual. Certo. Quando as mentes se juntam em harmonia, as unidades de energia espiritual de cada um criam uma afinidade. Essa afinidade que seria a tal fase psíquica da mente mestra. Ele até compara o cérebro como uma bateria, que pega a energia do éter, um conceito da física antiga. Assim como um monte de bateria junto dá mais energia, um grupo de cérebros coordenado e em harmonia geraria mais energia de pensamento. E o pulo do gato. Essa energia maior ficaria disponível para cada pessoa do grupo. Nossa, que visão! Não é só somar, é como se multiplicasse a capacidade mental ou criativa do grupo todo. E ele cita exemplos de gente que teria usado isso. Cita sim, nomes de peso da época dele. O principal é o Andrew Carnegie, o rei do aço. O Hill conta que foi o Carnegie que mostrou essa ideia para ele. E o Carnegie dizia que a fortuna dele vinha muito do poder do grupo de mente mestra dele, que tinham em 50 homens, todos focados em produzir e vender aço, trabalhando em harmonia. 50. Era um time grande. E bem alinhado, pelo visto. Outro exemplo é o Henry Ford. Hill destaca que o Ford começou com muita dificuldade, pouca grana, pouco estudo formal. É verdade. O sucesso dele teria deslanchado depois que ele ficou amigo do Thomas Edison. E os maiores feitos vieram depois que ele se juntou com outros caras brilhantes como o Harvey Firestone, o John Burroughs, o Luther Burbank. A ideia do Hill é que o Ford, se associando em harmonia com eles, meio que absorveu as vibrações de pensamento deles, se fortaleceu. Ele até fala: os homens pegam a natureza, os hábitos e o poder de pensamento de quem eles andam junto em espírito de simpatia e harmonia. Interessante essa ideia de absorver o poder de pensamento. E o Gandhi? Ele menciona o Gandhi também, né? Menciona. E é um exemplo diferente. Na época, o Hill considerava o Mahatma Gandhi talvez o homem mais poderoso do mundo. Não por dinheiro ou exército, mas pela capacidade incrível de fazer milhões de pessoas na Índia agirem juntas, em mente e corpo, em harmonia, por um objetivo claro, que era a independência. Uma coordenação em massa. Exato. Hill via isso como um milagre da cooperação harmoniosa, porque ele mesmo dizia que era difícil fazer até duas pessoas cooperarem em harmonia por muito tempo. É um exemplo extremo do poder dessa coordenação coletiva e harmônica. Então, o segredo parece ser essa mistura de harmonia de verdade com um objetivo muito claro, seja para negócios, seja para um movimento social. E como isso se liga com a primeira fonte de conhecimento que você falou lá no começo, a inteligência infinita? A ligação para o Hill é direta. Ele acredita que um grupo que funciona como mente mestra, com harmonia e propósito, consegue acessar poder direto da grande reserva universal da inteligência infinita. Ele achava que essa era a maior fonte de poder de todas, que os gênios e grandes líderes usavam, sabendo ou não. E diferente das outras fontes... Isso, diferente da experiência acumulada ou da pesquisa que dependem dos nossos sentidos, que podem falhar, a inteligência infinita para o Hill não era. Ele promete explicar mais para frente no livro como fazer contato com ela. Entendi. O Hill também gostava de usar umas metáforas fortes, né? Tem aquela do dinheiro ser tipo uma donzela tímida. O que ele queria dizer com isso, hein? Ah, sim. É uma imagem para mostrar que dinheiro, principalmente muito dinheiro, não cai no colo. Precisa ser conquistado, cortejado mesmo. E como se faz isso? Do mesmo jeito que um apaixonado determinado. Com fé, com desejo forte, com persistência e tudo isso usando um plano bem pensado e colocado em ação com vontade. Não é só querer, tem que ir atrás de forma estratégica. Tem que ter atitude, né? Exato. E tem outra metáfora forte, a do rio de poder ou corrente da vida.
Ele imagina nosso pensamento como um rio. De um lado correm as emoções positivas, fé, amor, esperança. E esse lado leva para a margem da fortuna. E do outro? Do outro correm as emoções negativas, medo, dúvida, raiva. E esse lado leva para a margem da pobreza, do fracasso. E a gente pode ir de um lado para o outro? Pode. Ele até cita o crash da Bolsa de 1929 como algo que arrastou muita gente para o lado negativo. O livro dele, O Pense em Riqueza, seria como um remo, uma ferramenta para a pessoa conseguir para o lado positivo de propósito. Mas ele avisa, o remo só funciona se usar. Ou seja, tem que aplicar os princípios, não só ler. Entendi. Ler é bom, mas tem que colocar em prática. Essa dualidade é interessante. Ele também faz um contraste entre como a riqueza e a pobreza agem, né? Sim, ele quase dá personalidade para elas. A pobreza seria ousada, implacável, não precisa de plano, não precisa de ajuda para chegar. Ela toma o lugar da riqueza se a gente der bobeira. E a riqueza? Já a riqueza seria tímida, esquiva, precisa ser atraída, conquistada, com planos bem feitos e executados direitinho. Quer dizer, para prosperar, precisa de esforço consciente, de planejamento, de ação intencional. Já a dificuldade pode chegar só pela falta de ação ou de rumo. Certo. Pensando em tudo isso que a gente conversou, qual seria então a mensagem principal, assim, o ponto central desse nono passo, o poder da mente mestra? Olha, acho que a essência é o poder para conseguir coisas grandes, e isso inclui dinheiro, vem do conhecimento organizado e usado com inteligência. E o jeito mais potente de conseguir e usar esse poder é pela mente mestra. A união harmônica de duas ou mais mentes focadas no objetivo comum. A tal sinergia. Isso. Essa sinergia traz as vantagens práticas que a gente falou, ideias, recursos, apoio. Mas o Hill vai além. Ele acredita que isso cria também uma força psíquica, uma energia que aumenta a capacidade de todo mundo ali e pode até conectar o grupo com uma fonte maior de ideias, a inteligência infinita. Faz sentido. E tem uma frase dele que resume bem a importância de agir, não só desejar. Quase todo mundo deseja riquezas, mas poucos entendem que um plano definido, aliado a um desejo ardente, são os únicos meios confiáveis para acumulá-las. E ele certamente colocaria a mente mestra como motor para fazer esse plano acontecer com força total. Perfeito. Isso resume bem a ideia do Hill. Agora trazendo para hoje, para 2025. A gente vive num mundo super conectado digitalmente, né? Mas ao mesmo tempo, parece que falta profundidade em muita relação. Como fica essa ideia de mente mestra hoje? Ainda faz sentido? Eu acho que faz mais sentido ainda, mas talvez de um jeito um pouco diferente. Sabe, com tanta conexão digital, grupo de Zap, rede profissional online, etc., pode parecer que a gente tem um monte de mente mestra fácil. É verdade, parece fácil. Só que o ponto principal do Hyonen não é só conectar. É a harmonia e o propósito definido e compartilhado. A tecnologia ajuda a achar gente com interesse parecido, claro. Mas construir a confiança, a sinceridade, o alinhamento profundo que o Hyonen fala, isso exige um esforço consciente que vai além do clique. Exige tempo e dedicação, né? Exato. A pergunta para a gente hoje talvez seja: como a gente pode cultivar mentes mestras de verdade no meio de tanta coisa superficial? Como ir além da rede de contatos para construir parcerias fortes, baseadas em harmonia e objetivos reais, seja no trabalho, num projeto pessoal, numa comunidade? A tecnologia ajuda a encontrar, a comunicar, mas a qualidade da relação humana, a harmonia, o respeito, o compromisso com o objetivo, isso continua sendo o que gera o poder que o Hill descreveu. Talvez o nosso desafio seja justamente resgatar essa profundidade nas nossas colaborações. Nossa, faz todo sentido essa análise para hoje em dia. Uma ideia de quase 100 anos super atual, né? Foi uma exploração incrível desse poder da mente mestra. Muito obrigada a todos que acompanharam a gente até aqui. E lembrem-se, gratidão já é um passo para atrair mais coisa boa. É verdade. Esperamos que essa conversa tenha despertado ainda mais o interesse por esses temas. Continuem aqui com a gente no Positivo e Próspero. Tem muita reflexão boa para ajudar nessa jornada para a abundância. Conta pra gente nos comentários o que mais chamou sua atenção nesse capítulo. E leia um livro, vale muito a pena.
Com certeza. Leiam Pense e Enriqueça, que nossa conversa seja um empurrãozinho para mergulhar nas ideias do Napoleon Hill e para fortalecer nossa comunidade aqui. Isso aí. Deixem um curtir se gostaram, inscrevam-se no canal para não perder os próximos passos dessa jornada. Ativa o sininho. Isso, ativem as notificações para saber quando sai vídeo novo. E compartilhem essa conversa com quem pode gostar dessas ideias também. Espalhe a palavra. Deem uma olhada no nosso acervo. Já são mais de 100 vídeos sobre lei da atração, prosperidade, temas assim. Aliás, um super obrigado à nossa comunidade que não para de crescer. Já somos 190 mentes conectadas, positivas e prósperas, buscando juntas a abundância. Muito obrigada mesmo. E só para deixar uma pulga atrás da orelha, uma última reflexão. O Rio fala muito da importância da harmonia na mente mestra, né? Pensando hoje, no século XXI, com toda a complexidade, qual seria o papel da diversidade de ideias, de vivências, de origens dentro dessa harmonia? Será que um grupo que consegue ser harmônico e diverso ao mesmo tempo não criaria uma mente mestra ainda mais potente, mais criativa, mais resiliente para os desafios de hoje? Como a gente equilibra a harmonia com essa diversidade que pode trazer tanta riqueza? Fica aí para a gente pensar.